Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando aí sobre diversas questões e, obviamente, entrando aqui na pauta eleitoral, né, na pauta aí das eleições 2024. E vamos seguir conversando aqui, né, com os pré-candidatos que irão concorrer nessas eleições aí que está por vir, né? Seja daqui de São José, mas também aí de outras cidades, né? Do nosso Brasil. E no dia de hoje, minha convidada é a Raquel de Paula, ela que é pré-candidata, né, a vereadora pelo PSTU em São José dos Campos, e vamos conversar um pouco aqui com ela sobre, né, a, sobre as eleições e outros temas a mais. Então, Raquel, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão assistindo essa entrevista, essa conversa. Bom, eu sou a Raquel de Paula, né? Sou trabalhadora dos Correios, sou carteiro, também faço parte da direção do sindicato, né? Estou na tarefa de vice-presidente, licenciada, para cumprir essa tarefa, né, de pré-candidata pelo PSTU. E estou com a minha neta aqui do lado. E sou feminista, antirracista. E discuto as questões sobre opressões, né? Que é parte do tema, que faz parte também da minha vida, né? E estamos aí, né? Nas lutas gerais da cidade, seja ela operária ou por moradia, ou luta antirracistas, né? Estamos aí nas lutas diárias, travando o embate com o capitalismo, né? Que tem se aprofundado cada vez mais a sua crise e deixado a nossa vida cada vez mais difícil. Certo. E Raquel, né, falando aqui um pouco sobre a questão das opressões em São José dos Campos, né, como que você analisa ter mais uma outra convidada aqui como que você analisa a questão, né, da pauta das mulheres em São José dos Campos, né? Toda a questão de política pública, questão salarial, né? Como que você vê esse tema aqui na nossa cidade? Então, Guilherme, é um tema que nós sempre travamos aqui, né, na luta, não só contra a violência doméstica, que inclusive tem crescido aqui no Vale do Paraíba, né, mas também por direito à creche. Já fizemos grandes lutas aqui por direito a creches, né, por direito à moradia também, na época do Pinheirinho, com as mulheres do Pinheirinho, e agora fazemos parte aí de de um grupo de mulheres, né, que também faz a discussão sobre as necessidades das mulheres, né, e também discutir a questão do aprofundamento das terceirizações, da falta de emprego, né, também discutir opressões, porque somos nós, as mulheres pobres, que pagamos a conta que o capitalismo nos coloca, né? Ao aprofundar a sua crise, o capitalismo nos coloca cada vez mais numa situação de vulnerabilidade, né, nas terceirizações, cada vez mais para baixo aí da linha da pobreza, né? Então, discutir os temas gerais em relação às mulheres é discutir também as opressões, porque, veja, as mulheres, quando sofrem violência doméstica, né, existe uma dificuldade, inclusive, para fazer a denúncia, né, fazer a denúncia sobre a violência, porque, imagina, a delegacia de mulheres fica no Jardim Aquários, e, geralmente, as mulheres pobres que moram no Campo São José, no Campo dos Alemães, no Interlagos, aqui onde eu moro, né, tem uma dificuldade de ter acesso
e quando consegue, infelizmente ainda existe uma política, né, patriarcal, que a maioria dos delegados que atendem na delegacia de mulheres são homens, né, causando, inclusive, um certo constrangimento para as mulheres, né, e a falta de casa-abrigo para acolher essas mulheres vítimas de violência, e a gente tem toda essa problemática que nós precisamos discutir, né, não só aqui na Prefeitura de São José, mas fazer uma discussão mais ampla no governo de São Paulo, porque, por exemplo, para construir ou nomear mais delegacia de mulheres que atendam 24 horas, por exemplo, porque hoje a delegacia de mulher atende das 8 às 17 no horário comercial. Então, quer dizer, que se essa mulher sofre uma violência à noite ou de madrugada, como que ela vai fazer a denúncia? Como ela vai procurar os órgãos públicos para se proteger de alguma forma, né? Então, é essa discussão que nós fazemos aqui, queremos continuar fazendo também, né? A questão da violência nas periferias, né, que segue crescendo também aqui no Vale, né? Então, são essas discussões gerais que nós precisamos fazer com a sociedade, né? Não só agora no período das eleições, mas seguir com esse debate que é importante para nós, para que a gente tenha estratégia para viver um pouquinho melhor, né? E com menos violência. Certo. Ô, Raquel, entrando num tema mais nacional, né? E a PL 1904, né? Como que você vê isso? E como que a sua pré-candidatura, né, pode ajudar nessa luta, né, que as mulheres estão travando? Então, na minha opinião, o PL 1904 é um tapa na nossa cara, né? É uma afronta ao direito das mulheres, né? Porque imagina, quando a gente vai discutir a questão do aborto, eu sei que é um tema bastante polêmico, né? E quando a gente discute essa questão, não é dizer que nós somos a favor do aborto, né? Que as mulheres arrisquem a sua vida sistematicamente, né? Mas discutir que o aborto é um problema de saúde pública, porque, na verdade, ele é feito em todo momento, né? E é feito com segurança para aquelas mulheres que têm toda a condição de pagar, né? Um aborto no Albert Einstein, né? Em clínicas caras que são pagas, né? E quem morre nos abortos clandestinos são as mulheres pobres, e sobretudo as mulheres negras, né? Então, colocar essa limitação como que se toda a responsabilidade seja das mulheres, e colocando, vamos dizer no termo bastante popular, passar pano para o estuprador, né, que garante, inclusive, direitos a ele. Então, é uma afronta, né? Eu acho que nós, as mulheres, nós temos que ter o direito de decidir sobre os nossos corpos, né? E leis que são feitas por homens, né, que não conhecem, que não estão na nossa pele. Existe uma dificuldade enorme de, muitas vezes, quando nós somos violentadas, da gente, inclusive, provar isso, como nós somos, quando a gente é molestada no ônibus, quando a gente é agredida, já existe uma dificuldade para a gente provar. E quando as mulheres fazem a denúncia, a obrigação de provar é nossa, imagina. Então, já existe toda essa dificuldade, e ainda vem uma lei que criminaliza cada vez mais o direito das mulheres escolher e decidir sobre os seus corpos, né? Então, uma afronta, nós vamos continuar lutando e vamos continuar exigindo que revogue essa lei para que as mulheres tenham o direito de decidir. Certo. Ô, Raquel, né, falando né, ainda nessa questão dessa lei, né, eu acho que a gente precisa conversar um pouco, né, sobre o papel né, que o Partido dos Trabalhadores vem adotando de conciliação. Essa conciliação com setores da direita a âmbito nacional contribui ou atrapalha para a luta? Nossa, contribui muito. Não, muito, porque... Voltando à pergunta. Essa questão, né, essa conciliação que o PT vem fazendo com a direita, contribui ou atrapalha para a luta? Contribui para piorar a nossa luta, né, Guilherme? Porque acaba tendo que fazer concessões, né? Em nome da governabilidade, né?
Infelizmente, o PT ele tornou um partido que abriu mão de várias pautas, né, da nossa luta, sobretudo da luta feminista. Aquela declaração do Lula, eu sou contra o aborto, né, mas, porém, eu sou contra o PL 1904, uma discussão bastante rasa, da mesma forma que o Lula fez uma declaração dizendo que, um tempo atrás, dizendo que a escravidão foi boa para os negros. Não sei se você lembra disso. Então, assim, são falas que a gente sabe que é para dialogar com a extrema-direita, né? É para dialogar com esses setores conservadores, como da igreja, por exemplo, né? Que traz ideologias totalmente atrasadas, né? Então, isso só fortalece, fortalece a direita, a ultradireita, e enfraquece a nossa luta, né? Então, esses acordos, né, esses arranjos políticos que o PT tem feito nos últimos tempos, com certeza atrapalha demais, impede muito que a gente lute, porque, assim, não é um partido que retomou o que pensava na década de 80, por exemplo, e, infelizmente, da década de 80 para cá, nós tivemos alguns avanços, é verdade, mas nos últimos tempos nós temos visto um retrocesso, não só o direito das mulheres, né, o direito de toda a classe trabalhadora, né, então, assim, infelizmente é uma decepção para nós também saber que o PT cumpre esse papel de fortalecer a direita nessa discussão sobre as opressões, né. Certo. E falando um pouquinho aí, né, de questão racial, o racismo, né? Como que você vê essa pauta aqui em São José dos Campos? Olha, eu acho que estamos, assim, no retrocesso também, viu? Infelizmente, os movimentos negros da cidade não têm conseguido se articular, por exemplo, para fazer um ato no 20 de novembro. E não é só isso, não é que não tenha mais casos de racismo, muito pelo contrário. Essa região aqui de São José dos Campos, né, que faz parte dessa região do Vale do Paraíba, pra você ter ideia, é uma das regiões que mais trouxe negros escravizados, né, uma das últimas regiões a assinar a Lei Áurea, né? Então, é um racismo evidente aqui na nossa região, né? Mas, infelizmente, o que eu tenho visto, e também por conta do PT agora no governo federal, é, é, os movimentos negros têm, inclusive, assim, uma certa ilusão de que está tudo certo, porque afinal nós temos o Silvio Almeida, né, como ministro lá dos direitos humanos, a gente tem mais negros nos espaços de poder. Não é que a gente seja contra isso, nós queremos nos ver, nós somos a maioria da população brasileira. Então, se a gente tiver mais deputados federais, se a gente tiver mais vereadores, que de fato pegam as nossas pautas, porque, por exemplo, eu fico observando, pode ser que eu esteja errada, se eu tiver, podem me corrigir, mas por exemplo, eu não vejo nenhum movimento do Silvio Almeida fazer a discussão sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, que tem acontecido sistematicamente, né? Vira e mexe, a gente vê um trabalhador em situação de trabalho análogo à escravidão. Aqui em São José já teve casos, né? Então, assim, são pessoas que são figuras negras nos espaços de poder, mas que eu particularmente não tenho visto travar um debate racial mesmo, com políticas públicas para combater, por exemplo, isso que eu te falei agora, que é a questão do trabalho análogo à escravidão, né? Então, a gente precisa se reorganizar, na minha opinião, que é uma crítica, inclusive, eu também que faço parte, né? Nós precisamos nos reorganizar e retomar essa discussão, porque o racismo ele segue maltratando as pessoas no país inteiro, e sobretudo aqui também no Vale do Paraíba, né? Ô, Raquel, né, nessa fala aqui você deu para entender que, né, não basta ter, né,
negros em posição de poder, né, para poder acabar com o racismo. E e como que a gente vai acabar com o racismo? É possível isso? Olha, no capitalismo é impossível. É impossível acabar com o racismo porque o capitalismo ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta das nossas diferenças, né? De eu ter a pele negra, né? De eu ter o cabelo crespo, porque o capitalismo ele precisa de um setor para inferiorizar, né? Usar falsas ideologias para oprimir e explorar. Então, ele se alimenta disso, ele precisa desse setor, porque quando a gente olha para o índice do governo, quem é a maioria da população encarcerada? Quando a gente olha para o índice do governo, quem é a maioria de desempregados nesse país? Quem é a maioria chefe de família? Quem é a maioria das mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão ali na base da pirâmide social? É a população negra, né? Então, assim, só ter negro no poder, se não tiver políticas públicas para a população negra, não resolve o nosso problema, né? E para acabar com o racismo, é só numa outra sociedade mesmo, né? Numa sociedade socialista, onde a renda é dividida igualmente, né? Que não tenha esse grau de exploração. Agora, nós precisamos nos organizar para continuar lutando contra o racismo, porque o racismo ele não acabou, né? Não acabou. Então, se não houver pautas para a gente poder avançar nessa questão também, com certeza viver no capitalismo sendo negro, viver no capitalismo é difícil, é muito difícil, né? E, então, as pautas mínimas elas precisam ser travadas, como eu acabei de dizer agora. Por que não abrir um debate sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, né? Porque, ó, veja, as mesmas cotas sociais, né? Que é um instrumento para que mais negros ingressem nas universidades, quando você vai para dentro das universidades, nós ainda somos uma minoria, né? Somos uma minoria. Então, mesmo as pautas mínimas, se não tiver investimento, inclusive, porque, por exemplo, essa nova reforma do ensino médio agora que foi aprovada ontem, né? Que vai piorar mais a situação e vai colocar numa situação de desigualdade a juventude que tem, as crianças, né, que têm condições de a diferenciação de quem está na escola pública e quem está na escola particular, né, no ensino particular. Você vê, eu estou com a minha neta aqui. Imagina, a mãe dela trabalha, eu trabalho, e a creche para ela que a gente conseguiu foi meio período. Então, quer dizer, já é tirado o direito da criança, sobretudo da criança negra, desde pequeno, porque imagina, se a gente não tem condições de pagar alguém para ficar com ela meio período, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Então, assim, para acabar com o capitalismo, para acabar com o racismo, a gente tem que destruir o capitalismo. Né? Não tem outra maneira. Mas nós precisamos continuar nos organizando e lutando para que a gente consiga, primeiro, discutir a necessidade do socialismo, né? Fazer uma discussão séria, porque o capitalismo está agonizando, e por conta, né, dessa agonização e dessa crise que se aprofunda desde 2008, o grau de exploração, o grau de violência à população negra é cada vez maior, né? Então está dando sinais que não está rolando mais o capitalismo, né? E infelizmente as pessoas acham que é uma utopia discutir isso. Não é utopia, é uma necessidade que nós temos de discutir uma outra sociedade para que a gente não sofra tanto como a gente tem sofrido, né? Que a gente não tem que passar tantos perrengues como a gente tem passado. Então acho que passa por aí, Guilherme. Raquel, indo um pouco para o tema mais nacional, né? A gente viu a decisão do STF em relação à pauta das drogas, né? E a gente sabe que a questão das drogas está muito relacionada ao encarceramento em massa, né? Porque grande maioria dos presos lá, né, estiveram aí tá portando pequena quantidade, por exemplo, de maconha. Como que você vê isso? Olha, mesmo que mínimo, é importante. É importante porque é o seguinte,
Eu moro aqui no Interlagos, mas eu morei muito tempo no Campo dos Alemães, né? E a gente sabe, não estou fazendo apologia às drogas e nem fazendo uma defesa disso, mas quando eu olho para aquele cenário, sobretudo do Campo dos Alemães, né, eu fico imaginando, né, a quantidade de jovens que são presos o tempo todo, porque também não tem política pública para essa situação, né? E aí, ao invés dos governantes criar políticas públicas para combater o tráfico e dar condições para a juventude ter esperança no futuro, faz totalmente o contrário, encarcera, né? E muitas vezes morre, né? Morre pela mão da polícia, né? E é um avanço pelo seguinte, pelo fato de porque aquela lei, o outro PL antigo que criminalizava quem portasse uma quantidade mínima, quem é que ia ser preso com isso? É a juventude que mora na periferia. Né? Porque a juventude que mora nos bairros nobres das cidades. Olha, um tempo atrás saiu uma série de reportagens no Vale, foi muito interessante, que era o seguinte: crack. O título era Crack, uma epidemia em São José. E ele dizia que todos os bairros de São José, todos, a maioria dos bairros, tinham ponto de tráfico. Isso significa que no Aquários tinha, que no Urba Nova tinha, ou tem ainda, não sei. Mas a polícia vai prender aonde? A polícia não vai nos bairros novos prender, ela vai nas periferias, né? Então, eu acho que é importante, né, essa decisão do STF, mesmo que mínima, que podia avançar mais, né, na legalização da maconha, mas é uma atitude importante não para que se consuma mais, porque isso não quer dizer que as pessoas podem ter uma plantação de maconha em casa, isso não quer dizer que as pessoas podem portar quilos e quilos de maconha em casa, está dizendo que é a quantidade mínima aí de usuários, né? E também eu acho que paralelamente a isso, deveria discutir a questão de saúde públicas na questão de quem é viciado, né? E que precisa de ajuda. Certo. E, Raquel, indo para a questão, né, de moradia agora, né? Você tem acompanhado aí a ocupação do Menino Jesus? Como que você tem visto essa luta? Então, parece que deu uma paralisada, né? O Ministério Público cancelou a questão da desocupação, né? Eu conheço aquela região, já fui lá algumas vezes, né? E uma parte do pessoal que mora lá é o pessoal que era do Pinheirinho, né? E que é isso, né, cara? Não tem onde morar. Então, o que sobra é essas regiões, né? Então, acho que precisa legalizar, né? Precisa dar uma atenção maior para que as pessoas tenham condições, né? Ou de legalizar o local para que as pessoas possam viver, ou que, ao menos, ofereça uma outra condição de moradia, mas não desocupar na base da violência, como a gente vê que acontece no país inteiro, né? E como foi no Pinheirinho e tantas outras desocupações que já aconteceram. Ô, Raquel, a gente sabe que São José dos Campos tem um histórico muito ruim em relação à luta de moradia, né? Você citou o Pinheirinho, citou o Banhado. Por que tem esse histórico aí ruim? Então, até pouco tempo atrás, né, antes do Pinheirinho, não existia uma discussão sobre moradia, né? Foi a partir do Pinheirinho que se travou essa discussão na cidade, né? Ainda existe um déficit grande de pessoas que não têm casa para morar, né? Mas olha você vê a contradição, né? Porque ao mesmo tempo que existe um déficit de moradia na cidade, as construtoras estão desocupando cada vez mais, né? Alguns bairros como têm a intenção de fazer com banhado, uma desculpa de
que lá é um lugar ruim para morar, né, insalubre, não sei o quê, mas a gente sabe que no final vai ser para construir prédios para rico morar, né? Então, essa questão da moradia, a gente segue, porque, por exemplo, tem gente que está há anos na fila, né, esperando a oportunidade de ter onde morar, de ter um canto para viver, né? E aí precisa travar essa discussão sobre a questão da moradia em São José, né? Porque não pode ser que as pessoas, por exemplo, do Banhado, que estão ali há mais de 30 anos, que já têm a sua vida estruturada, que plantam e colhem, sobrevivem daquilo, sejam desocupados para fazer prédio para rico morar, né? E numa área como aquela, porque é isso, né? Tira dali, leva para lugares muito mais longes, muito mais difíceis, né? A questão do Pinheirinho, por exemplo, a gente sabe que foi uma conquista, né? Garantir a moradia, mas num lugar bastante distante, bastante longe, né? Com uma dificuldade tremenda de transporte, e é assim que eles fazem, desocupam os terrenos, dá para rico morar, e a população que se vire nos bairros onde querem morar, ou se não, onde a prefeitura oferecer, que é sempre cada vez mais distante do centro, dificultando a vida de quem trabalha, de quem precisa resolver seus problemas no centro da cidade, né? Quem precisa ir no hospital, por exemplo, né? Então, é dessa forma que é discutida a moradia, né? Infelizmente, desse jeito que as políticas públicas são construídas para moradia, né? E esse é mais uma discussão que nós precisamos fazer seriamente, né? A necessidade de manter as pessoas como no Banhado, né? E oferecer moradias de qualidade para as pessoas. A gente está aqui conversando, né, sobre a questão da mulher, sobre a questão racial. É correto afirmar que nessa questão da moradia, né, as mulheres negras, né, os negros são os que mais pagam pato pela política da prefeitura? Sim, é verdade, porque qual é a maior população, né, que vive nas periferias, né? São as mulheres, sobretudo a população negra. É muito engraçado isso, porque eu fico observando que, por exemplo, quando as pessoas me chamam para fazer debate nas escolas, né? Sobretudo aqui na Zona Sul. Quando a escola é diferente, quando, por exemplo, eu vou numa escola que é no Satélite, eu vou numa escola que é no Bosque, e eu vou numa escola que é no Campos dos Alemães, no Colonial, no Dom Pedro. É diferente. Então, você consegue visualizar melhor quem é a população que mora nessas regiões, entendeu? Então, assim, quanto mais para a periferia, quanto mais você for para a periferia, mais você vai se encontrar com a população negra. Basta você ir, por exemplo, na Feira do Colonial, no domingo, e observar quem são as pessoas que frequentam ali, sabe? Que é as pessoas que moram ali na região. É óbvio que vem gente de fora, mas a maioria da população é que está ali. Que está ali é que mora no bairro. Então, é verdade isso. E não é só uma verdade minha, é uma verdade que os índices do próprio governo apontam, né? Que a maioria que usa transporte público, por exemplo, no Campo de São José, que mora no Capão Redondo, que mora, né, no Capão Grosso, né? Então, são essa população que compõe a população negra, que compõe a maioria dos que vivem nas periferias. Eu sou um exemplo disso, né? Certo. Ô, Raquel, né, continuando aqui a nossa conversa, né, e falar um pouco aí da categoria dos Correios, né, qual que é a discussão que que você está fazendo aí dentro da categoria em relação à sua pré-candidatura e como que a sua pré-candidatura pode ajudar na luta, né, dos trabalhadores dos Correios? Então, nós estamos agora no momento de campanha salarial, né? Iniciando esse debate, e a nossa pauta com certeza, para além de manter os Correios públicos, né, embora o governo federal tenha dito que não vai privatizar, mas a gente sabe como a banda toca, né? A gente precisa continuar enfatizando isso, né? A necessidade de manter os Correios públicos.
e a necessidade de ter um concurso público urgente, porque, embora tenha saído nas mídias agora, né, o Correio está dizendo que agora sai o concurso público, mas qual que é o problema? Paralelamente, os Correios está dizendo que vai abrir um PDI, um pedido de demissão individual, né, e que para abrir o concurso público precisa demitir aí cerca de 30 mil pessoas, né, cerca de aposentados e aqueles que querem sair, para garantir que tenha recurso para realizar o concurso público. Isso já existe, então é trocar 6 por meia dúzia, né? Existe um déficit de trabalhadores nos Correios, que é grande, que é mais de 30 mil, com certeza. Hoje nós somos em torno de 80 e poucos mil trabalhadores a nível nacional, já fomos 120, né? Então existe um déficit de trabalhadores nos Correios, e os Correios querem fazer a direção dos Correios quer fazer essa barganha, junto com o governo federal, né? Que é demitir através do PDI para ter condições de fazer o concurso público. A gente acha que não, que é necessário ter o concurso público, porque existe uma demanda grande de entrega de encomendas, uma sobrecarga grande de trabalho, né, e cada vez saindo mais trabalhadores, né, e não repondo no concurso público. Então, dessa forma que o Correio está propondo, nós somos contra, né? E também a gente tem feito a discussão da campanha salarial, porque no governo Bolsonaro foi tirado mais de 50 cláusulas do nosso acordo coletivo. No ano passado, retornaram algumas cláusulas, mas cláusulas sociais, e as cláusulas financeiras, mesmo que impactam no nosso salário, não foram discutidas, né? Então, a gente precisa discutir essas cláusulas financeiras que foram retiradas, né? E aqui nós vamos continuar discutindo o não fechamento das agências, né? Tem muitas agências sendo fechadas. Olha a dificuldade. Opa! E a gente precisa discutir essas agências que estão sendo fechadas nas cidades e que nós somos contra também, porque tem atrapalhado bastante a vida dos usuários, né, da população, que depende, né, da agência, não só para fazer postagem, mas para fazer outros tipos de serviço também. E como que está essa questão das agências em São José? Tem alguma que foi fechada? Temos, se eu não me engano, foram 3 fechadas aqui na região. Foi a agência da São João, né, a agência do CTA foi fechada, e tem mais uma que foi fechada também, que agora eu não me recordo, mas foram algumas agências fechadas, agências próprias do Correio, não agências terceirizadas, né? Agências próprias do Correio foram fechadas e elas precisam ser retornadas, né? Para atender melhor, porque por exemplo, se você for na agência aqui do Parque Industrial, qualquer horário que você for, elas estão super lotadas, né, por conta da região da demanda, mas elas tem fila de espera, né, então o fechamento dessas agências atrapalhou bastante, impactou bastante no atendimento. Certo. E, Raquel, a gente, né, tem aquela velha discussão velha não, mas aquela discussão do arcabouço fiscal, né? De que forma que isso está impactando existe algum impacto? Você pode repetir, por favor, Guilherme? Tá. Deu uma travadinha. A questão do arcabouço fiscal, né? Tá. Isso está relacionado a esses problemas aí da questão dos Correios? Sim, porque o governo precisa tirar dinheiro de algum lugar para cumprir com essa questão do arcabouço fiscal, né? Então, não ter concurso público, tirar o dinheiro público dos Correios para cumprir, né, com esse acordo feito. Imagina, os Correios das empresas públicas que têm rentabilidade, né, que gera lucro, né, e não é pouco, a gente sabe que não é pouco, né, e embora tenham muita concorrência, mas o Correio segue com uma demanda grande de encomendas, né,
Então, tirar dinheiro público para cumprir o acordo com o arcabouço fiscal, e isso fazendo com que não tenha concurso público, que não tenha investimentos nos Correios, porque é possível manter. Imagina, os Correios têm uma frota fantástica, tem logística para entregar correspondência em qualquer lugar desse país. Isso já foi provado também na pandemia, foi provado agora no Rio Grande do Sul, né, com a enchente, a capacidade que tem de entregar donativos, de prova do Enem, de urna eletrônica para as eleições, né? A capacidade logística que o Correio tem é fantástica. Só que precisa investir em melhorias. Nós não somos contra a modernização, mas precisa investir, modernizar com investimento e com concurso público para qualificar cada vez mais a entrega, que é o serviço de todos os serviços de entrega, são as taxas menores que tem a dos Correios, as menores taxas, né? Então, infelizmente, é dessa forma, né, que o governo está garantindo seus acordos, tirando dinheiro das empresas públicas. E tem alguma perspectiva aí de luta futura da categoria? Então, nós estamos chamando aí uma campanha salarial unificada com os 35 sindicatos nacionais, né, a nível nacional, para que a gente faça, de fato, uma mobilização, né, para garantir o retorno das cláusulas sociais, para discutir as questões mais específicas da categoria. Então, a expectativa é que a gente consiga organizar uma campanha salarial unificada, porque a gente tem esse problema também de ser vários sindicatos a nível nacional, né? Então, a gente quer unificar a nossa luta para que a gente realmente mostre a força que tem a categoria, porque você que acompanha aí, você sabe muito bem que é uma categoria que luta e luta muito, independente do governo, tá? Nós lutamos e lutamos muito, e é uma categoria que merece ter condições de trabalho, ter um salário melhor, né? Porque presta um serviço importante para a população, né? E é a cara dos Correios, né? Certo. E, Raquel, não entendi uma coisa. O governo quer lançar um plano de demissão, um plano de demissão para poder fazer um concurso, significa demitir para contratar de novo? Isso, exatamente. É demitir para contratar de novo. Por isso que eu te falei que é trocar 6 por meia dúzia. Porque isso não resolve o nosso problema. Resolve o nosso problema ter concurso público e manter quem quiser, né? Porque, inclusive, o projeto desse último plano de demissão, ele não, além de não contemplar, ele é muito abaixo, muito ruim, né? Então, quer trocar 6 por meia dúzia. Por isso que nós somos a forma, entende? Não somos contra o concurso público, mas a forma que o governo está propondo é muito ruim, porque não nos ajuda e é trocar 6 por meia dúzia. Raquel, mudou muita coisa, né, para os trabalhadores dos Correios, o governo Bolsonaro e o governo Lula? Ah, com certeza, isso nós temos que admitir, né? É óbvio que no governo Bolsonaro nós tivemos muita dificuldade, né? De diálogo, de manter direitos, né? Por exemplo, uma coisa mínima é proibir o sindicato de falar com os trabalhadores nos setores. Então, é verdade que hoje a gente tem mais diálogo, né? A gente consegue dialogar um pouco mais. Mas o projeto o compromisso mesmo com os trabalhadores está muito aquém, né? Esse compromisso de garantir que as nossas cláusulas financeiras voltem, por exemplo, a gente tinha direito a 30% nas férias, a 70% nas férias, a gente tinha direito ao Vale Cultura, que são concessões mínimas, porque imagina, do serviço público, os Correios é o menor salário é o nosso. Então, acho que é justo, né, ter esses benefícios para melhorar um pouco o nosso salário. Certo. Voltando um pouco aí para os problemas da cidade, né?
Uhum. Você falou aí a questão do transporte público, a questão do ônibus, que é algo que tem sido aí de constante reclamação da população. Como que você vê essa questão do transporte? Então, é um transporte público caro, né? Insuficiente. Eu moro aqui no Interlagos, qualquer horário que você vai pegar esse ônibus é lotado, porque a população aqui é grande, né? Eu considero grande porque é um ônibus, é um transporte que vive cheio, né? E mesmo com a linha azul, né? Linha azul que foi feita aqui na Zona Sul, ela não contempla a população, porque, por exemplo, quem mora no Campos Alemães, Colonial, usa muito pouco. Eu já usei aquele ônibus e é fantástico. O problema é que não atende a população. Se você tem a linha, é linha azul mesmo? Que sai Acho lá que é do linha Campo, verde. linha verde, isso. Tem a linha verde, que sai lá do Campo dos Alemães, mas se você pegar o 304, ele vai estar lotado do mesmo jeito. Se você pega, aqui não tem linha verde, mas se pegar o ônibus está sempre cheio, sempre lotado. Quem mora no Campo São José é a mesma coisa, né? Sempre cheio. Então, é um dos gargalos da cidade a questão do transporte, que é caro, um dos mais caros a nível nacional, né? E ainda não contempla. E, além de tudo, por isso que nós somos a favor da tarifa zero, porque é possível fazer, sobretudo numa cidade rica como São José dos Campos, que tem todas as condições de fazer essa concessão, né, para que as pessoas possam circular e que tenham mais quantidade de ônibus, sobretudo nos horários que a gente mais precisa, que é o horário que a gente vai trabalhar e volta, né? Que a gente vai trabalhar e volta. Oi, que a gente vai trabalhar e volta e que a gente demora. Olha, se você pegar o Interlagos lá no terminal central, ele leva em média 1 hora para chegar aqui no Interlagos. Você imagina, você ficar 1 hora dentro de um ônibus lotado, sem nenhuma condição, né? Depois de um dia inteiro de cansaço, de trabalho cansado, a gente ainda tem que ficar 1 hora dentro do ônibus, né? E eu acho que da mesma forma é quem mora no Campo São José e lá no fundão, na Zona Leste, né? Então, essa discussão a gente precisa fazer também sobre a questão do transporte público, que é insuficiente, é caro, né? E as concessionárias cada vez mais não investem em melhoria no transporte e melhorar aquela linha verde. De fato, que ela atenda a população, né? Porque até agora, se você pega aquele ônibus em qualquer horário, ele está sempre vazio. Ele sai da periferia, mas está sempre vazio. Certo. E Raquel, né, Oi? você falou aí da questão. Você falou aí da questão da tarifa zero, né? É possível implementar? Porque sempre tem aquela pessoa que, né, se coloca contra a tarifa zero e que fala: ah, mas se implementar a tarifa zero, vão aumentar os impostos. Eu gostaria que você respondesse isso. Não, 53 municípios é pouco, né? 53 municípios no Brasil já têm implementado a tarifa zero. Né? Eu acho que aqui, não sei se é na região de Osasco, tem uma cidade também que já é tarifa zero. Porque imagina, não é municipalizar o transporte e colocar tarifa zero, porque as pessoas vão circular mais. Eu acho que é o contrário. As pessoas têm condições de circular mais pela cidade, têm condições de ir mais ao centro, têm condições de fazer suas compras, o comércio circula melhor. Porque você imagina, muitas vezes a pessoa deixa de ir dos locais porque tem que pagar 2 transportes, né? E isso facilita a vida de quem usa o transporte público, né? Então, eu acho que é o contrário, eu acho que não tem prejuízo para a cidade, não tem. Mesmo vai dar possibilidade, inclusive, das pessoas terem mais acesso à cultura, a lazer, né? Porque imagina, às vezes você tem vontade de ir lá no parque da cidade, né? Que agora querem privatizar, né? Mas imagina, você sai aqui da Zona Sul, tem que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, isso já é R$ 20, né? Para quem precisa comprar pão, leite todo dia, então a pessoa fala, não, peraí, então vou garantir aqui o mínimo,
e deixa de ter acesso ao lazer e à cultura por conta de um transporte público, né? Então, implementando a tarifa zero vai possibilitar que as pessoas circulem mais na cidade. Você falou aí da questão da privatização do parque, né? Como que você está Uhum. enxergando esse problema? É péssimo, né? Porque imagina, uma estrutura como tem o Parque da Cidade. Eu fui lá esse final de semana na Revelando São Paulo, né? E fiquei observando, né? Um parque tão bonito como aquele, né? Que podia. E tinha bastante gente, eu achei legal isso, porque as pessoas podem fazer piquenique, levar as crianças para brincarem, né? E privatizar, isso significa que nós vamos ter que. Vai ter algum custo aí, né? Para a gente utilizar o parque, né? E, dessa forma, né? Cada vez mais entregando para o setor privado para administrar, para explorar mais, né, para desmatar mais, porque com certeza, se for construir um shopping como eles estão projetando, vai ter que tirar muita árvore dali, vai desmatar mais o parque, né, vai destruir o parque para iniciativa privada, né, nós somos contra, acho que tem que manter público, dar condições para as pessoas terem acesso, dar condições, ter uma programação de lazer, por exemplo, eu gosto muito do Bar de Quinta, né, que tem lá as quintas-feiras com bandas alternativas, né, tem vários shows interessantes lá, e eu frequento muito o parque. Então, acho que tem que manter público e dar condições, investir, melhorar no parque para que as pessoas tenham acesso. Você falou aí dessa questão ambiental, né? Como que você enxerga esse tema em São José dos Campos? Então, as construtoras têm desmatado bastante, né? Eu sou carteiro e eu ando aí pelas periferias, eu vejo cada vez mais empurrando a cidade para construir, né, mais condomínio fechado, para construir mais prédios, né? E o Vale do Paraíba é uma região tão bonita, né? E está correndo risco agora com a hidrelétrica, né? Que querem Termoelétrica. termoelétrica, né? Que querem construir em Caçapava, né? Quer dizer, trazendo impacto ambiental que já estão alertando, isso não vai dar certo, mas os empresários têm batido nessa questão, né? Diz que a região é própria, mas os ambientalistas que conhecem a região estão dizendo que não dá. Então, assim, o que a gente tem visto que, embora seja São José dos Campos, particularmente, seja uma cidade bastante arborizada, mas, assim, para o fundão dos bairros, na, nessa ânsia do crescimento da cidade, tem impactado bastante, é o que eu tenho observado por onde eu tenho andado, né? Porque eu cheguei aqui em 2007, não é a mesma cidade, não é a mesma cidade, né? Então, é isso, né, Guilherme? A gente não é contra a modernização, mas a modernização ela tem que andar junto com a preservação. Porque é isso, né? Aqui a gente não tem grande caso de enchentes, mas, por exemplo, quando chove um pouco mais, você anda ali pelo CTA, o CTA está alagado, né? Até a própria Andrômeda aqui, né, na Zona Sul também, ela enche em dias de chuva, né? Então, os ônibus têm bastante dificuldade de passar ali em dias de chuva. Então, embora a gente não tenha esses problemas, assim como no Rio Grande do Sul, mas a gente vê já indícios do que está impactando a questão do desmatamento, né? E é prédio em cima do prédio, e de prédio, e isso em algum momento vai trazer algum problema, né? Então, a gente já tem que ir discutindo isso antecipadamente para garantir que a gente não sofra tanto no futuro. Raquel, você falou, né, da questão da termoelétrica. O que que você pensa aí desse projeto? Então, é impactante, vai trazer um impacto grande, né? Mais um projeto de exploração, mais um projeto de exploração do meio ambiente, né? Que com certeza vai impactar nas nossas vidas aí. E aí a gente precisa seguir nos manifestando. Teve 2 audiências públicas, né? Até agora foi barrado, né? Essa questão do avanço do projeto, mas ainda é pouco. Acho que a gente tem que mobilizar mais e ganhar a opinião pública
para se manifestar e ser contra isso, né? Porque vai impactar na região. Não vai ser só um problema de Caçapava, vai ser um problema de São José, vai ser um problema de Taubaté, de Jacareí, e que nós precisamos discutir seriamente com a população. Certo. E estando aí, indo para a parte final da nossa entrevista, senão a menininha vai querer me bater aqui tomando tempo. Raquel, o PSTU é um partido que se reivindica socialista, né? O que seria esse socialismo, né? E como que a gente chega até lá? Socialismo é uma construção, né, Guilherme? Nós precisamos discutir isso. Eu já disse isso aqui antes, né? A gente precisa discutir uma nova forma de organização da sociedade. Porque essa está provado, o capitalismo está provado que não dá mais para nós. Para a gente que é pobre, trabalhador. Né? Os grandes milionários, eles se aproveitam cada vez mais de todas as crises, né? E a gente precisa discutir uma outra sociedade, porque não pode ser que, por exemplo, a gente viva num planeta que produz tanta comida e ainda tem milhões de pessoas passando fome no mundo. Não pode ser que a gente trabalhe tanto e a gente não tenha um sossego na vida, né? Não tem esperança no futuro, por exemplo, a gente não consegue planejar nada, porque por mais que você tenha trabalho assalariado, mas vem o governo, faz uma concessão, vem o governo, tira direitos, né? E é uma sociedade que está brutalizando a humanidade, destruindo com a natureza, destruindo com os seres humanos, né? E a gente precisa discutir uma outra sociedade. E o socialismo, ele é capaz de dar conta dessas demandas, né? Tão mínimas nossas, que é ter direito onde morar, ter direito do que comer, né? Ter direito a estudar, né? A planejar o futuro, ter a certeza que a minha neta, que aqui vai fazer 2 anos, eu posso pensar que ela vai ter um futuro melhor, né? Então, o socialismo, ele trata disso, é o social, é de ser igual para igual, não essa discrepância de ricos cada vez mais ricos, cada vez mais milionários, e nós que somos pobres, cada vez mais pobres, cada vez a menos acesso à cultura, à educação, à saúde, à moradia, enquanto tem gente que tem pelo menos 20 imóveis, né, mora em lugares luxuosos, enquanto nesse frio, por exemplo, a gente tem visto uma população de rua que está morrendo, né, de frio, de fome, né, a população dos continentes africanos desesperada, saindo da guerra, da miséria, né, então a gente precisa discutir uma outra sociedade. Essa está provada que não dá mais, né, e o socialismo, ele vem trazer essa discussão de que, se distribuir bem as rendas, se não tiverem ricos cada vez mais ricos, é possível a gente viver bem, é possível a gente planejar a vida, é possível a gente ter lazer, moradia, para todos, né? Para todos, não para uma minoria, mas para todos. Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você respondesse para tentar explicar para o ouvinte, né? Ainda sobre esse tema, a gente está quase, né, encerrando aqui a nossa entrevista. Para você, o PT seria socialista? Olha, nunca foi, né? Infelizmente, o PT, ele nunca foi socialista e continua não sendo, né? Tem um discurso de concessões, para pobres, né, como Bolsa Família, né, e tantos outros projetos que tem, mas não tem uma política de fato de tirar as pessoas das misérias. Então, eu não considero o PT socialista, é capitalista. Inclusive, o próprio Lula já fez essa declaração várias vezes, né? Então, de socialista está bem longe, mas bem longe mesmo. Certo. Agora, para finalizar de vez, né? Hoje a gente sabe que os socialistas, quem reivindica, né, a independência dos trabalhadores, estão muito fragmentados, né? Como fazer para unificar? Bom, não é uma tarefa fácil, né? Porque os que se reivindicam, ou que minimamente têm um discurso, porque de socialista mesmo,
Eu posso dizer que talvez se nós do PSTU somos os únicos que fazemos essa defesa, né? Porque o PSOL, por exemplo, acha que esse debate está longe de ser feito, né? E tantos outros partidos aí que não faz mais essa discussão, porque acha que é um debate que está ultrapassado, né? Então, eu acho que nós temos que ganhar os trabalhadores mesmo, sabe? Para esse debate. Quem está com dificuldade para arrumar emprego, quem está passando por seus perrengues na vida, é com esse que nós temos que discutir, né? Para a necessidade de construir, da construção do socialismo, né? Porque os partidos que estão aí já não fazem mais essa discussão e não estão interessados em fazer mais isso, porque essa coisa do reformismo, da conciliação, para se manterem no poder, esse é o debate mais importante para a maioria dos partidos que se dizem socialista. Só para a gente fechar de vez, né? Para não parecer que eu estou te enrolando, explica para o ouvinte leigo, né? É claro que eu sei o que é reformismo, conciliação, mas explica para o cara leigo o que é o reformismo, o que é a conciliação de classe. Bom, o reformismo é achar que é possível mudar as coisas por dentro do parlamento, tão somente por dentro do parlamento. Né? Então, para isso que os reformistas fazem, eles querem cada vez mais ter parlamentares dentro dos espaços, querem cada vez mais achar que esse tipo de conciliação, como faz o Lula, é a solução para os problemas, né? Então, isso que é a questão do reformismo. Agora, na nossa opinião, ele não resolve nossos problemas, porque é isso. Quando a gente vê a atuação do governo do PT nesse momento, né, fazendo várias conciliações, fazendo várias concessões à burguesia, aos grandes empresários e muitas vezes à direita, e que quem paga a conta disso tudo somos nós, os trabalhadores. Né? Eu acho que isso tem impactado tanto que tem, inclusive, aparecido nos índices de aprovação do governo, né, que diminuiu um pouco. Então, isso não resolve o nosso problema, né? O que resolve o nosso problema, de fato, seria uma revolução mesmo, que a gente precisa construir junto com os trabalhadores, né? Construir, discutir o socialismo, propagandizar mais o que é o socialismo, para que tire essa cortina de fumaça dessa ideia totalmente errada que nós somos comunistas, comemos criancinha, não é nada disso. Nós achamos que é possível a gente viver com tecnologia, com avanço, com modernização, mas com preservação da natureza, com a distribuição melhor das rendas, para que a gente não tenha os ricos super ricos e os pobres super pobres, mas que a renda seja dividida por igual, para que a gente possa viver melhor numa sociedade mais justa, mais igualitária, com menos pobreza, com menos violência. É possível, né, uma sociedade dessa forma. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Raquel de Paula, né? Gostei aí bastante da nossa conversa. E passo a bola aí para ela fazer suas considerações finais. Gente, eu quero agradecer e já me desculpar, né? Porque talvez a minha netinha aí tenha, mas essa é a nossa vida, né? A intervenção dela, né, nessa entrevista, mas essa é a nossa vida, né? Minha vida é minha neta, mas também já foi minha vida como mãe, e é a vida da maioria das mulheres que tem que se desdobrar para dar conta. Aqui, eu e minha filha, nós somos a chefe de família aqui, né? A gente precisa se ajudar, ter solidariedade, porque senão a gente não consegue viver, né? Quero desde já pedir desculpa se atrapalhou de alguma forma, mas dizer aí que eu estou à disposição, acho que é um debate que nós precisamos travar sobre o que passa as mulheres, a vida das mulheres, né, para sobreviver, e a vida de toda a população, e eu quero, nessa minha pré-candidatura, me colocar à disposição para conversar mais sobre isso, né, para falar mais sobre
a situação geral da população, né? Esses assuntos que nos interessam, porque é pertinente, é importante, e eu posso dizer que é inevitável, né? Porque é o que a gente tem passado no dia a dia, nessa questão da exploração, a questão da violência às mulheres, né? A questão das opressões, né? E discutir também a situação geral da população. E eu agradeço já o espaço, né? Que a gente possa trocar mais ideia aí. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista. Novamente aqui agradecendo a Raquel, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Lembrando aqui de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente as nossas entrevistas, matérias, programas. E siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, né? Lembrando aqui, se inscreva para ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos. Estamos quase lá. E quem puder, contribua com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!